Olá pessoal, esse é mais um vídeo de experiências com eletrônica. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o circuito integrado MAX 490. O MAX 490 é um transmissor-receptor de redes RS485. Essa rede é uma rede que usa o esquema de sinal diferencial, ou seja, um fio leva o potencial positivo, outro fio leva o potencial negativo. Então, a princípio, ela utiliza apenas dois fios para comunicação entre os dispositivos. Os níveis alto e baixo, ou seja, se é 1 ou se é 0, níveis digitais, são definidos pela diferença de potencial entre os dois fios. Em função disso, o fio terra ele não é obrigatório junto nesse cabeamento. Então, você apenas utiliza a princípio os dois fios para interligar os dispositivos, e eles não precisam necessariamente estar no mesmo potencial de terra. Só que, claro, a rede você tem que respeitar um certo limite entre essa diferença de potencial. A rede RS485 ela é muito utilizada na indústria devido à boa imunidade aos ruídos, a distância entre os dispositivos, que pode chegar até 1.219 metros, ou seja, o cabeamento pode ter até 1.219 metros, de acordo com o padrão RS485. A velocidade também definida pelo padrão, a velocidade de transmissão é de 10 megabits por segundo, mas hoje já temos dispositivos que alcançam velocidades bem superiores a isso. É claro que quanto maior a distância entre os dispositivos, menor vai ser a velocidade. Não é a intenção nesse vídeo de eu dar explicações profundas sobre o funcionamento da rede RS485. Se você tiver interesse, procure na internet que você vai achar vasto material sobre o assunto. Eu tenho aqui o datasheet do MAX 485, ou melhor, de toda a série MAX, que tem os 6, 481, 3, 5, 7, 8, 9, 90, 91 e o 1487. Talvez o CI mais conhecido para transmissão e recepção de sinais do padrão RS485 seja o MAX 485. Aqui nós temos uma breve descrição de cada um deles. Podemos ver que o MAX 485 ele é half duplex, ou seja, ele só pode ou transmitir ou receber dados num determinado momento e não os dois ao mesmo tempo. A velocidade dele pode chegar a 2.5 megabits. Aqui nós temos o número de dispositivos na rede pode chegar a 32. Mas o CI que eu quero mostrar para vocês é o MAX 490. Ele é um CI full duplex, ou seja, ele pode transmitir e receber dados ao mesmo tempo. E no mais ele é praticamente igual ao MAX 485, sendo a questão de ser full duplex a principal vantagem dele. Aqui nós temos algumas especificações, os limites de operação, algumas especificações técnicas. Vindo mais aqui para baixo, nós vamos ter os esquemas de ligação. Aqui a descrição de cada pino, o que faz cada pino do CI. E aqui nós temos uma aplicação do MAX 485, para vocês terem uma ideia. Então nós temos numa ponta um MAX 485, numa ponta da rede, na outra ponta da rede também temos outro MAX 485. Vocês vejam que bastam dois fios para fazer essa ligação entre os dois dispositivos, mas a questão dele ser half duplex é que você tem que
Se quiser transmitir, você tem que desabilitar a recepção, habilitar a transmissão, e na outra ponta da rede você tem que fazer o contrário. Então você não tem como transmitir e receber dados ao mesmo tempo usando o MAX 485. Por outro lado, aqui nós temos a ligação do MAX 490. Vocês podem ver que o CI também é de 8 pinos, assim como o MAX 485. Porém, por ser uma rede full duplex, ela usa 4 fios, 2 para a transmissão, 2 para a recepção. Então ela consegue transmitir e receber dados ao mesmo tempo sem você ter que se preocupar no seu software em habilitar a transmissão, desabilitar a recepção e vice-versa. Então essa é a principal diferença entre os dois. E nesse experimento eu vou usar o MAX 490. Então o que nós temos aqui é o seguinte: o pino DI ele é o pino de entrada de dados, ou seja, o dado que eu colocar aqui no DI ele é transmitido para o outro dispositivo. O pino RO é a saída de dados, ou seja, então o dado que eu colocar, o bit que eu colocar aqui, 0 ou 1, nível alto ou baixo, no pino DI, ele vai ser transmitido e vai ser colocado no pino RO, o 0 ou 1. Então, o experimento que eu vou mostrar para vocês consiste basicamente em eu manter o pino DI em nível baixo, com o resistor de pull down, e eu ter um push button onde eu vou mandar um nível alto nesse pino DI. Na outra ponta da rede, o pino RO, eu vou ter um BC548 e um LED. Então, no momento que eu pressiono o push button aqui, ele manda nível alto no DI. Esse nível alto é transmitido pela rede. O receptor converte o padrão RS485 e põe o pino RO em nível alto. Desse modo acende o LED. E a mesma coisa acontece aqui. Aqui eu também tenho o mesmo circuito, o resistor de pull down, que mantém o DI em nível baixo. Consequentemente, o pino RO na outra ponta vai estar sempre em nível baixo. E aqui eu tenho um push button que vai mandar nível alto assim que for pressionado. Aqui eu vou ter o mesmo circuito com o LED. Então, quando eu pressiono o botão nesse circuito aqui, o LED deste circuito aqui vai acender. Se eu tivesse esse circuito no MAX 485, então seria a mesma coisa aqui, né? A diferença é que eu não conseguiria transmitir e receber ao mesmo tempo. Para transmitir o dado aqui, eu teria que habilitar, eu teria que pôr o pino D, que é o pino 3, em nível alto, o pino RE também em nível alto. Aí aqui eu transmitiria o dado, aqui eu teria que ter o contrário, pino DE em nível baixo, pino RE em nível baixo e vice-versa. Aqui não, aqui eu não tenho que me preocupar com essa questão de habilitar ou desabilitar a transmissão e recepção. Então eu apertando, colocando o nível alto no DI, o LED que vai estar aqui no RO vai acender. Colocando nível alto no DI aqui e o LED que estiver no RO aqui vai acender. E eu posso pressionar os dois botões ao mesmo tempo, que os dois LEDs vão acender ao mesmo tempo, comprovando desse modo que eu posso transmitir e receber dados ao mesmo tempo. Então vamos para a apresentação do experimento na prática. Ok, então aí está o circuito, como vocês podem ver. Aqui nós temos um MAX 490, aqui nós temos outro MAX 490. Aqui nós temos os botões,
os dois LEDs. São dois circuitos completamente independentes, cada um tem a sua fonte. Então eles representam dois dispositivos distintos numa rede RS485. E aqui nós temos as conexões de rede, que são os 4 fios, porque nós estamos trabalhando com o Max, ele é full duplex. Então ele necessita de 4 fios, 4 linhas para transmitir e receber ao mesmo tempo. Então quando eu pressionar esse botão aqui, esse LED desse circuito aqui vai acender. Quando eu pressionar esse botão aqui, o LED desse circuito aqui vai acender. Então vamos ver. Então, essa transmissão daqui para cá está funcionando. A transmissão daqui para cá também está funcionando. E se eu pressionar os dois botões ao mesmo tempo, os dois LEDs acendem. Então isso comprova que ele transmite e recebe ao mesmo tempo. Agora, uma observação que eu esqueci de fazer anteriormente. Esse dispositivo aqui, o Max, ele vai funcionar muito bem se você tiver dois dispositivos apenas na rede. Como ele não tem os pinos de habilitação e desabilitação do receptor e do transmissor dele, se você tiver mais de um dispositivo na rede, você vai ter que gerenciar isso aí muito bem, porque senão dá colisão na rede, colisão de dados na rede, ou seja, dois dispositivos querendo transmitir ao mesmo tempo. E isso não é permitido. Então, com o Max 485, você não tinha esse problema, mas você tinha que fazer esse controle de habilitar e desabilitar o receptor ou o transmissor, a recepção ou a transmissão dele via software. Aqui você não precisa ter esse controle no software, mas você vai ter que ter uma outra forma de controle se você tiver mais de um dispositivo na rede. Para contornar esse problema, existe o Max 491, que ele é full duplex também, e ele tem os pinos de habilitar e desabilitar a transmissão e recepção. Então é isso aí, pessoal. Está aí mais uma demonstração funcionando. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí que a gente agradece. Valeu!